Boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública das metas fiscais, primeiro quadrimestre 2020. Passo a palavra ao controlador interno da Prefeitura Municipal, André Reinaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da Comissão de Finanças da Câmara, o senhor Gandolino Meneghelli, aos demais membros da comissão, cumprimentando também o presidente da Câmara, o senhor Vilmar Claudino, cumprimentando a ele, cumprimento os demais vereadores e toda a população que está acompanhando a audiência pública, né? Essa audiência tem por objetivo demonstrar as metas fiscais, né, do primeiro quadrimestre. Então, nós vamos estar falando aqui o resultado até o final do mês de abril, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, minha tela com vocês, a tela da apresentação, e eu acredito até que vocês tenham em mãos aí já a apresentação impressa, né? Mas, para quem está acompanhando também a audiência puder visualizar, eu vou compartilhar a tela. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, pode ir perguntando, a gente, se precisar, volta, ou se precisar passar outra informação, passa também. Salientando aqui, todas essas informações que estão aqui da gestão fiscal, esses dados, eles só estão apresentados de uma forma diferente, porque aqui o objetivo é as metas fiscais. Que são as metas fiscais? É o índice de gasto com saúde, com educação, com pessoal, a previsão da receita e da despesa, né, comparativo do orçado com o realizado. E essas informações elas estão disponíveis no site do município. Então, se vocês entrar lá no site da prefeitura de vitormeirelles.sc.gov.br, vocês vão ver lá as publicações da LRF. Todos esses relatórios estão disponíveis lá também, tá? E daí individualizado. Se quiser, depois a gente pode também passar, tá bom? Bem, dando sequência, então, como eu falei, né, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final do mês sempre no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo apresenta ao Legislativo as metas fiscais do quadrimestre. Então, final de maio é sempre apresentado a meta referente ao primeiro quadrimestre, certo? Começando, então, primeiro que nós vamos verificar aqui é as metas da receita. Então, o que nós vamos estar falando agora é só receita, tá? O comparativo da prevista com a arrecadada. Então, a receita prevista, a receita corrente prevista era de R$ 6.123.546,05. E a receita de capital prevista era de 180 mil para esse primeiro quadrimestre, totalizando R$ 6.303.546,05. E a receita arrecadada efetivamente foi de receita corrente R$ 6.079.039,56 e a receita de capital foram arrecadados R$ 649.988,35. Notem que o total, né, da receita arrecadada foi R$ 6.729.027,91, dando uma diferença de R$ 425.481,86 a mais. Só que esse a mais é da receita de capital, né, não é da receita corrente. Olhando aí a diferença, a corrente ela ficou 44 mil abaixo do previsto. Tá? Pelos dados acima apresentados, a meta de arrecadação ficou acima da prevista, tendo um superávit, né, de R$ 425.481,86. Isso para a receita. Esse quadro aqui, a gente mostra o gráfico, né? Então, o comparativo da
prevista com a arrecadada. A diferença deu 6,75% a mais do previsto, né? E dá para visualizar um pouco melhor, então, como ficou a prevista em relação à arrecadada. Das despesas, as despesas previstas, né? Previstas para esse primeiro quadrimestre, de despesa corrente eram R$ 5.882.026,60 e de despesa de capital era previsto R$ 467.044,96, um total aí de R$ 6.349.071,56. O que foi liquidado até o final do quadrimestre? Então, de receita corrente foi liquidado R$ 404.197,85, que deu uma diferença aí a menor, né? Então, foi gasto abaixo do previsto R$ 477.828,75. E de despesas de capital, foi liquidado R$ 202.311,36. Também ficou abaixo do previsto essa despesa de capital, ficou R$ 264.733,60 abaixo. Então, o próximo quadro aqui ele faz um comparativo do previsto com a liquidada, sendo que demonstra mais uma vez que a liquidada ficou abaixo, ficou 11,70% abaixo do previsto. No confronto agora, aqui no comparativo das receitas com as despesas, agora aqui nós já estamos comparando, né? A gente já está comparando o que foi realizado de receita, o que foi realizado de despesas, tanto corrente como capital. E nós chegamos num resultado positivo, um superávit, de R$ 1.122.518,70. Então, fazendo essa análise, não se faz necessário, por enquanto, a limitação de empenho, porque a Receita ela veio até final de abril se comportando de acordo com o previsto. Esse próximo slide aqui, ele demonstra a diferença, né, do realizado da despesa corrente e receita corrente e a receita corrente e despesa de capital com a de capital. Da aplicação com o ensino, com a educação. Então, o total das receitas de impostos para a formação dos 25% foi R$ 4.880.847,13. Então, desse valor, 25% destinado para a educação. Foi investido em educação infantil R$ 331.470,53. Ensino fundamental R$ 1.035.972,31. Em outras subfunções da educação, R$ 33.519,34. Temos até então um ganho com o Fundeb de R$ 6.921,62. Total de gastos com a educação foi de R$ 1.155.464,29. Isso dá 23,67% daquela receita líquida de impostos, os 4.880.000. Ou seja, ficou abaixo dos 25% previsto na Constituição Federal. Então, até o final do primeiro quadrimestre, o município ainda não cumpriu com o dispositivo legal. Tá? Esse índice é normal para esse período do exercício, até porque nos 2 primeiros meses do ano a educação está parada, né? Não tem aula. Então, normalmente, sempre o índice ele fica abaixo até o primeiro quadrimestre. O segundo quadrimestre, provavelmente, quando nós fizermos aí a avaliação das metas do segundo, lá em setembro,
é bem provável que já esteja a 25% ou talvez um pouco mais, porque daí terá mais despesas. Então, da receita do Fundeb, né, daquilo que o município envia para a formação do Fundeb, voltou 915 mil, né, de receita do Fundeb, R$ 120,30. Desses 915 mil, a Constituição Federal prevê que, no mínimo, 60% deve ser aplicado com o gasto do magistério. E o município vem aplicando aí 73,40%. São, até o final de abril, foram aplicados R$ 671.726,84. Então, com esse dispositivo vem sendo cumprido. Saúde. Então, repetindo, né, aquela mesma receita líquida de impostos que é usado para o cálculo da educação, também é usado na saúde, só que a saúde, o dispositivo legal prevê aí a aplicação mínima de 15%. E na saúde foram aplicados em atenção básica R$ 544.974,19, e dentro de vigilância sanitária R$ 30.156,90. Outros recursos que vieram através do SUS, que esses são vinculados, não contam para o cálculo de despesa, né, para o cálculo dos 15%, foi R$ 808.795,64. Então, o total gasto na saúde no primeiro quadrimestre foi de R$ 766.335,45, o que dá aí 15,7% da receita líquida de impostos, que seriam os 4.880.000. Então, o município até então vem cumprindo com um mínimo de 15%. Agora das despesas com o pessoal. Poder Executivo. Poder Executivo, né? Ele vem aplicando esse cálculo das despesas com o pessoal, é sempre levado em conta os últimos 12 meses, tá? Então, nos últimos 12 meses, a despesa realizada com o pessoal do Executivo foi de R$ 8.751.903,72, o que corresponde a 46,17% da receita corrente líquida, que são aqueles 18.954.000 utilizados para o cálculo. Com a despesa pessoal do Poder Legislativo, também é usado o mesmo, né, a receita corrente líquida do município, e calculado sobre a total despesa, que foi de R$ 523.804,44, dando aí um percentual de 2,76%. Então, consolidando os gastos de pessoal do Executivo com do Legislativo, está em 48,94% o gasto de pessoal. Essa tela agora tem um gráfico, né, para representar um pouco melhor como é que fica. Então, nós estamos 48,94%. A faixinha branca já seria o limite prudencial, né? E a faixa laranja, a emergencial. Então, por enquanto, nós estamos dentro do que a LRF prevê. Ainda com as despesas de pessoal, né? Aqui, olhando então o Executivo, o Legislativo e o Consolidado, está separado aí os 46,17% executivos, 2,76% do Legislativo e o consolidado de 48,93% dos dois, né, do município. Então, vejo que o limite máximo, né, da LRF é 54% de executivo e do legislativo 6%, total de 60%. Sendo que o município, então, está com 48,93%. Pessoal, a apresentação da avaliação das metas fiscais para o primeiro quadrimestre
seria isso. Se alguém tem alguma dúvida, me coloca à disposição. Deixo aberto aí para perguntas, para alguma colocação, alguma dúvida. Oi, Deco, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. O Deco, só repete para mim, né? Eu entrei um pouquinho depois na reunião. Ali, como é que ficou a receita e despesa aí do primeiro quadrimestre? O realizado? É, Aqui. Então, esse é o realizado aí. A receita realizada foi os 6.079 de corrente e 649, praticamente 620 de capital, né? Total de 6.729.000. E as despesas liquidadas, 5.606.509,21. Superávit orçamentário de R$ 1.122.518,70. tá. Esse superávit ali, o superávit de arrecadação seria devido ao quê, Deco? Consegue especificar isso, não? É assim, ó, se Não, não é convênio, é fiscal, né? Isso é arrecadação, né? é orçamentário, né? Então, Não é só fiscal, é orçamentário geral. de capital ela foi maior do que o previsto, né? E nos meses a receita corrente ela teve igual ou um pouco abaixo da previsão. Nós olhar o outro quadro, o quadro que fala só da receita aqui, ó, a receita corrente arrecadada ela ficou 44.500 abaixo do previsto. A de capital, que era previsto 180, ela foi de 649 mil. Então, ela ficou 470 mil praticamente acima do previsto, né? A corrente é de capital, qual é a diferença? A corrente é a que vem São as arrecadação de impostos, transferências de impostos, né? As vinculadas, que são essas receitas. E as de capital, as receitas de convênios para aquisição de equipamentos, para obras. Eu estava só querendo entender onde é que estava o superávit, na verdade. Certo, ele está aparecendo mais na de capital, né? A diferença maior aí é na de capital. Tá, e ali nas contas públicas aí da prefeitura, onde é que eu acho? Está em lei de responsabilidade fiscal, LLEO ali. Aí o Eu vou segundo mostrar nível aqui, eu estou com a minha tela compartilhada para vocês, eu vou mostrar aqui. Ó, abrindo o site do município, né? Tá. Aqui, ó, em contas, visualizar aí. Eu já tô lá no... Contas públicas e ele... Vou voltar. Aí ele vai abrir essa página aqui, certo? Peraí, deixa eu só voltar que eu estava lá dentro já. Tá, agora eu tô na tela aqui. Deixa eu voltar então para tu acompanhar aqui. Aqui é o site da prefeitura, né? O site do município. Contas públicas e lei de resultado fiscal, certo? Isso aqui, ó, contas públicas e LRF. Tá. Eu já estava lá. Não, o Zé que está falando. Aqueles 400 mil, 420 dos deputados. É 2020, né? 2020. Uhum.
FLLO? Exato. Segundo bimestre. Sim, isso eu tô E lá. aqui vai ter o balanço orçamentário, demonstrativo de despesas por função, a receita corrente líquida, aqui, ó, Aqui tá a receita corrente líquida. o anexo 8, que é o de ensino, vai estar todo demonstrativo da educação. O anexo 12 é o da saúde. O geral ali é o 4, né? Receitas e despesas, não é a Previdência. A Qual é o Previdência, geral esse que não é o falou? caso. O geral, desse que eu estava falando aqui, da despesa, Você- é o primeiro, o balanço orçamentário. No balanço. E Esse balanço demonstrativo da receita. orçamentário aqui, ó, ele vai trazer todas as receitas, né, impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial, né, as transferências correntes, né, vai estar aqui o total, ó. Então, aquele valor que eu falei lá de 6 milhões, né, 79, está demonstrado aqui. Certo. As correntes, as de capital estão onde? As correntes tá. As correntes vai estar aqui em cima, né? Vai estar aqui, ó, esse somatório aqui, né? Certo. Segundo trimestre, 3 milhões e 90 mil, isso? 3 milhões e 50. 6,79 aqui, né? 6,79 até o segundo bimestre, isso. 31,74. Saldo 13 milhões. Que falta para gastar ainda, é isso? E as de... isso daí é o orçamento, né? Comparado com o orçamento. Não quer dizer que esse dinheiro está em conta, né? Isso é orçamentário. Certo. Não, ok. E aí, mais para baixo, nesse relatório aí, vai estar as despesas, né? Uhum. Vai ter as despesas correntes aqui embaixo, o pessoal encargos, e as despesas de capital. E aí o resultado aqui, ó, esse resultado aqui embaixo, superávit orçamentário, 1.122.518. Lá embaixo do final? É. Tudo? Não. Superávit. Quanto é que tu falou? 1.359.000? Não, 122.518,70 aqui, ó. Mas qual é a tabela daí? Oi? Mas qual é a tabela? A da apresentação? Não, aqui no balanço orçamentário, total. Onde é que está o superávit aqui que eu não achei? No balanço orçamentário? É. Aqui, ó. Tá, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Estou marcando aqui. Aqui embaixo, no final, tem as despesas, para baixo das despesas, tem o total das despesas e aí já logo embaixo, superávit. Total das despesas. Essa última página aqui está mostrando as despesas, né? Uhum. Ô, Deco. Oi? Beleza, Deco? Só para contribuir aquilo que o Aito quer, o Receita de Capital. O Aito perguntou a respeito da Receita de Capital, né? Sim? Sim, eu perguntei. É o recurso da casa, é o recurso da casa mortuária e é o recurso da reforma do Salto e mais 50 mil da venda da Retro. Esse é o recado de capital. Esse é do capital. A receita de capital é essa. Os 420 mil da reforma do Salto
os 180 lá da Casa Mortuária e mais 50 mil da venda da reta. Isso, que está aqui, ó. O Essa das aqui, ruas, alienação de bens. Então, aqui, essa receita aqui, ó, alienação de bens, 50 mil, que é a venda da reta, que o prefeito está comentando. E o restante, esses 599 mil aqui de transferência de capital. É 419 da reforma do Salto, Doma, né? Uhum. Mais 179 que da Casa Mortuária daí. Certo. Totaliza os 599. os das ruas entra onde? Qual receita? Essa transferência de capital aqui. Tá aqui, ó, essa transferência de capital, os totais aqui, que está dando 599.988. E essa de cima aqui, os 50 mil, que é alienação de bens, é a venda da reta. Ok, então. Certo? Mais alguma dúvida? Não, a princípio está tudo certo. Então tá, pessoal. Da minha parte seria isso. Se alguém tem mais alguma colocação. Aí será a reunião. Eu queria pedir se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, daí eu prontifico, aí será a audiência. Para mim, tu tá mudo, Nico. Liga o microfone. O Vendolino, não está aparecendo a voz do senhor aí. Bom, como não há mais nenhuma pergunta, eu agradeço ao controlador interno da Prefeitura Municipal, André Rinaldi, e a todos que participaram da audiência pública das metas fiscais. Declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado.